está começando mais um Comentaristas de Portal, seu podcast sobre notícias, com comentaristas de opinião extremamente duvidosa, com exceção da opinião dos nossos convidados. Nós estamos gravando esse programa no dia 30 de outubro. O meu nome é Adrian Lemos e juntamente comigo está ele, de Terras de Juiz de Fora, o senhor Thiago, Escudo de Carvalho. Salve, povo! Vocês estão bom? Espero que sim. E hoje não vai ter piadinha. Ou vai? É isso aí. E diretamente das terras goianas, próximas ao Distrito Federal, o senhor Dalton Cabeça. Fala, galerinha. Hoje em dia, com 200 mil reais, não dá nem pra comprar uma calça pra uma jovem. O que dá pra fazer com 200 mil reais? Tá pouco. É isso aí. E aí, meu povo? Bora atualizar? Bora. Chegando aqui na nossa sessão de recadinhos, serão 5 e super rápido. Aguenta, escuta tudo que você ajuda no engajamento do programa. O primeiro dele, dividido em 2, é que nós temos o formulário Bora Comentar, onde você envia a sua matéria e diz o que quer comentar aqui conosco. Pode ser qualquer coisa, inclusive sobre pequenos hamsters atropelados. A segunda parte é o nosso formulário Quero Comentar. Nele você deixa o seu contato para gravar um programa inteiro aqui conosco, assim como fez o Sr. Jonas Godoy no último episódio, a senhora Josi Manrique também, que já gravou, e como pessoas irão fazer logo mais no futuro. O segundo recadinho tem a ver com o Spot Flávio, que também é dividido em 2 partes. A primeira parte é para você deixar um comentário lá nas nossas caixinhas. Dessa maneira você pode deixar a sua opinião e nós iremos lê-la aqui no próximo episódio. Não esqueça também de nos avaliar com 5 estrelas. Dessa maneira o algoritmo dessa empresa de streaming verde e preta, ela irá nos entregar para mais pessoas. O quarto recadinho aos nossos stories no Instagram, onde o senhor Thiago Escudo de Carvalho está sempre trazendo grandes matérias para manter vocês sempre muito bem informados. Quinto e último recadinho é que nós estaremos de férias do dia 13 de dezembro de 2023 até o dia 31 de janeiro de 2024. E com isso nós teremos alguns programas um pouco mais simples, de temáticas mais tranquilas. Ou não. Seguindo aqui, meu povo, comentando nos comentários, um nome extremamente chupinhado do Papo Delas Podcast, eu queria trazer para vocês um Instagram. Na verdade, o título é muito interessante, diz que pai armado fere aluno com tiro em frente à escola em São Paulo. Como que o que para nós não importa é o vídeo em si, mas sim os comentários, mesmo assim o Sr. Thiago me pede sempre para eu fazer uma contextualização do vídeo, então eu irei fazer e dizer que no último dia 18 de outubro de 2023, uma briga entre alunos de uma escola estadual em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O pai discutia com um grupo de alunos, chegando até inclusive a empurrar um deles. Em uma outra imagem, mostra o homem armado descendo do carro para defender o filho. É impossível ver o momento que ele atira no chão, mas o estudante é atingido mesmo assim. Após a confusão, o homem ele entra no carro com seu filho e a discussão continua. Os estudantes se juntam, chutam a porta, quebram o espelho do carro, o motorista então arranca e vai embora. Como que o que não importa pra nós é o vídeo em si, mas sim os comentários, eu trouxe alguns deles aqui, bonitos, marotos, alguns que geraram até comentários dos comentários. Então o primeiro deles que uma moça disse é o seguinte: cidadão de bem em legítima defesa, colocando a vida de todos ao redor em risco, o bolsonarismo mata. Aí, uma moça e um rapaz, eles acabaram respondendo pra ela. A moça disse o seguinte: ah tá, queria ver se fosse teu filho, descansa, militante. Aí o rapaz disse: 2 lulistas formando quadrilha para agredir um bolsonarista que vem sofrendo bullying na escola, que o pai... Henrique... Cara, eu precisava de uma música de teoria da conspiração. Arquivo X. Eu vou colocar nesse último aqui, eu vou repeti-lo, eu vou fazê-lo de novo e vou colocar no fundo... 2 lulistas formando quadrilha para agredir um bolsonarista que vem sofrendo bullying na escola, que o pai enricamente teve de tomar medidas para seu filho não ser só mais um número. Tenho 3 filhos. Quem querer conhecer minha pior face, toque em um deles. Uma outra moça disse: meu pai me ensinou o seguinte: se te bater, revida com força, e se mais pessoas for pra cima, pode deixar que eu resolvo. Adolescente afolgado demais, acham que tudo pode até receber algo pior. Um outro rapaz disse: vamos armar a população, todos sabem quando devem usar as armas. Palminha, palminha, palminha. Uma outra moça disse: não julgo ele, é desesperador ver seu filho apanhando. Ele não teve a intenção. Um
outro rapaz disse o seguinte: as armas vão melhorar a sociedade, dizem eles. Carinha de choro SQN, ou seja, só que não. Aí um outro ser aqui disse: tenho filhos, ensino a não envolver em brigas. Agora vir com grupinhos e mais pra bater no filho meu, não tem justiça certa com S e nem polícia, carrinho de polícia, eu mesmo resolvo. Não, eu mesmo resolvor. Ah, justo. Eu mesmo resolvor. Meus queridos, brincadeiras à parte com os portugueses incorretos desse comentando nos comentários, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Cara, se não se importar, gostaria de começar. Sempre gosto de começar, não sei se já repararam. Eu vi a cena, eu vi o vídeo que gerou, eu vi alguns desses comentários no Instagram, não sei se foi de lá que você pegou, mas se não foi, geralmente os comentários são bem parecidos. Muitas opiniões a respeito. De fato, até certo ponto eu entendo o cara que fala assim, pô, o cara foi pra defender o filho. Tá, isso aí seria um instinto natural de todos nós. Se é uma pessoa próxima, você é uma pessoa querida, você vai querer defender. Mas aí a primeira pergunta é, por que esse cara tava armado ali? Já começa por aí. Ele estava armado. A pessoa que sai de casa armada, ela sai na intenção de usar a sua arma. Ah, mas é para legítima defesa. De novo, se você sai com a arma, você tem a intenção de usar a arma. Seja para se defender, seja para atacar. Se chegou no extremo desses jovens estarem indo até o carro para chutar, para atacar pedra, muita coisa aconteceu antes. Eu sou professor, o Thiago é professor, e a gente sabe que as coisas não acontecem assim. Você é feio, aí alguém vai lá, cata uma pedra e já vai pro extremo. Nunca é assim. A não ser em baladas, em lugares de drogas e álcool, porque a gente não frequenta esse ambiente. Mas porta de escola para chegar nesse extremo, muita coisa aconteceu. Ah, o jovem estava sofrendo bullying. Eu não sei se as pessoas sabem, mas existe uma hierarquia dentro da escola. Por exemplo, algo aconteceu na sala, procure o professor. O professor foi um inútil, não resolveu? Procure a coordenação. Coordenação não resolveu, direção da escola. Mas, obviamente, desde a primeira fase já é bom você conversar com seus pais. E, obviamente, se seus pais forem seres humanos decentes e presentes, eles vão até a escola e falam, está acontecendo isso. Porque, assim, não adianta falar que, tem 6 meses que meu filho sofre bullying nessa escola e nada acontece feijoada. Não é assim. Alguém está sendo omisso aí. Se a escola está sendo omissa, existe um monte de órgão que está aí para fiscalizar a escola. Então, para chegar nesse extremo da briga ter saído do controle na porta de escola, a ponto do cara achar que tirar uma arma para resolver era a solução, maluco. Muita coisa foi negligenciada nesse meio termo. E como todo burro que tem uma arma e acha que no momento de necessidade vai saber usar, ele fez merda. Eu parei aqui para citar corretamente, inclusive. Só para lembrar, né? Assim, o cara, ele acha que pode ter uma arma. Ele pode ter até um respaldo legal, não sei se é o caso, para ter essa arma de algum modo. A gente saiu de 4 anos de governo Bolsonaro e se abriu essa brecha, apesar de algumas reversões. Mas tem uma lei que se sobrepõe às outras, que é a Constituição, que no seu artigo 127 fala que é devido à família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, adolescente ou jovem o seu direito, a sua segurança, a sua dignidade, a sua proteção, que é o oposto do que esse imbecil fez. O cara acha que por ter uma arma pode ameaçar crianças, adolescentes com ela e colocar em risco o filho dele e mais um monte de crianças que podia ter inclusive nada a ver com a história, que tava lá participando desse problema. O adolescente é um bicho complicado, o adolescente briga, xinga, sabe, tava de vez em quando mesmo. Nem sempre isso que muitas vezes é bullying realmente, nem sempre, às vezes só é hormônio e falta de juízo, falta de controle emocional e vontade de se expressar de uma forma violenta. Faz parte também, tá incluído no pacote de que é ser adolescente. E como o Dalton falou, o adulto responsável tem que mediar. O que esse imbecil é? Não é de modo algum um adulto responsável. Se ele soubesse que o filho dele tinha problema, vai o quê? Procura a escola não resolveu? Procura o conselho tutelar, procura um juizado especial. Muda a criança de escola. Vê, assim, conversa, né? Sim. Antes de tudo, o diálogo pra tentar resolver a situação. Não se tirar uma arma por um monte de adolescente. Exatamente. Eu não vi o vídeo, não sei nem qual que é a idade. É aluno fundamental, aluno do ensino médio, quase terceiro ano? Cara, parecem ser alunos de 15, 16 anos de idade, mais ou menos, assim. O 9º ano ou primeiro ano do ensino médio, provavelmente. Então. Por aí, É adolescente, é inconsequente. Você vai ameaçar Você mata essa criança. Ele destruiu a família dele. Não, mas mesmo, vamos dizer que seja mesmo que seja um aluno do terceiro ano do ensino médio, isso na minha época, ainda assim é menor, cara. Mas por favor, conclua seu raciocínio. Não, eu acho que eu concluí. Então, eu vejo isso mais como um sintoma do que como
todas as falas, na verdade, eu vejo elas como um sintoma da nossa sociedade doente de uma maneira geral. Todo mundo sabe, todo mundo já ouviu aquela velha expressão do violência gera mais violência, certo? Eu acho que isso é meio que um consenso, eu diria. Apesar de achar que tem gente burra o suficiente para não entender o que é consenso. Mas, assim, dá pra pensar que... Cara, puta, ao mesmo tempo que eu tento colocar os meus argumentos, eu me contra-argumento na minha cabeça, e isso é foda porque nem sempre eu consigo expressar o que realmente está passando pela minha cabeça, mas eu vou tentar colocar minha argumentação e a minha contra-argumentação que está na minha cabeça. Esse sintoma de que as pessoas acham de que elas conseguem resolver os problemas batendo em alguém, sabe, partindo para as vias de fato com outra pessoa, é um sintoma muito nosso, acho que nosso como primata, primeiro, saca? Porque em muitas das culturas dos primatas é a força que determina quem vai ser o chefe do bando, assim por diante. Acho que isso é uma característica primata que não necessariamente vem ao caso, porque nós somos seres que vivemos em sociedade e nós temos que aprender a dialogar como seres que vivem como tal, entendeu? Se nós desenvolvemos a fala e sistemas próprios sociais para resolução de problema, eu acho que a gente tem que começar a fazer o uso disso. O problema é, as pessoas não estão dispostas a dialogar. Ponto, entendeu? Elas querem que as coisas sejam resolvidas única e exclusivamente pensando no próprio lado. E aí isso dá para extrapolar tanto para estados, países e assim por diante. Cada um quer que o seu ideal seja o único ideal e que tudo faça sentido de acordo com esse ideal. Visto a guerra que está acontecendo dentro de Israel e Palestina, do que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, e assim, dentre outros povoados que ainda se mantêm em guerra. Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo a questão de que é muito foda você ver um ser que tá sob a sua proteção sofrendo um tipo de... Cara, não seria bullying, mas tipo assim, a agressão, tá ligado? É muito foda. E eu vou dizer por mim, cara, isso já aconteceu comigo, e não é porque aconteceu comigo, acontece com todo mundo, não é isso, mas assim, já aconteceu na minha adolescência de eu acabar apanhando por um grupinho de adolescente que eu sequer conhecia, que eu sequer tinha noção de quem eram, tá ligado? E eu levei um supapo do nada, velho. Simplesmente assim, porque eu acho que o moleque saiu de casa com o ovo virado e ele falou, vou bater no primeiro trouxa que eu encontrar. E o trouxa que ele encontrou fui eu. A gente sabe que temos adolescentes que têm problemas com agressividade de uma maneira geral, e isso inclui problemas, muitas vezes problemas dentro de casa, um espelho que essa criança / adolescente tem dentro de casa. O moleque tá apanhando em casa e vai revidar na rua, né? E não só isso, ele vê a própria mãe apanhando, por exemplo, ou vê o pai querer ser o machão, entendeu? O fodão, o alfa da matilha, entendeu? Ele se acha o lobo, né? Mas na verdade é só um coitado mesmo. Eu entendo tudo isso, saca? E eu consigo entender um pouco dos dois lados, mas mesmo assim eu acho que é injustificável essa cultura da violência que a gente tem. E muitos dos comentários refletem essa cultura da violência, entendeu? Ah, mexe no meu filho pra você ver o que vai acontecer. Ah, não sei o que. Eu queria ver se fosse com o teu filho, porque não sei o que. É fácil você falar isso e aquilo. E eu consigo entender esses dois lados. E eu acho que, cara, na boa, realmente a gente tá entrando na era da psicologia, entendeu? A era de ouro da psicologia, porque todo mundo precisa de psicólogo, cara, sabe? Porque tá todo mundo fudido da cabeça. E em diversos pontos, saca? Cara, mas nesse caso específico aí, é um pouco, eu acho, também, do que a gente conversou no programa anterior. É a pessoa que olha pro mundo, mas a única coisa que ela consegue ver é o que tá atendendo dela. Se o sujeito se dispõe a sair de casa, armado, indo buscar o filho na escola, armado, se ele vê os adolescentes da idade do filho com um problema com ele vai armado, ele tira a arma, ele aponta a arma para um adolescente, é porque é o que ele espera ver na sociedade. A normalização dele é isso. Uhum. Sim, ele não consegue ver algo diferente, conceber um modo de resolver um conflito diferente disso. Ao mesmo tempo, eu não ia nem pegar essa matéria pra hoje, mas já que você falou, eu não vou, assim, eu nem consegui ter tempo de ler ela inteira, mas é sobre um problema que é a subnotificação de casos de violência doméstica
que atinge crianças, que é tão grande que chega a ser epidêmico. De um lado, você tem essa concepção, não, é meu filho, eu vou defender meu filho com os dentes, e se eu tiver que matar o filho do outro, tudo bem. Que é uma inverdade. Você não vai fazer isso a qualquer custo, dificilmente. Você pode, idealmente, achar que vai. Ao mesmo tempo, você pode falar isso e ser essa pessoa que pratica violência doméstica contra a criança. Em diversos níveis, inclusive. Você pode ter o filho que chorou no mercado porque queria comprar o fandango, você não deu, você deu uns tapas nele. Foi uma violência que você praticou contra essa criança. É um despreparo emocional do adulto, em diversos níveis diferentes, diversas camadas, diversos patamares, que levam a essa situação limite. Isso tudo aliado ao que se viu também, essa cultura política da violência como solução de conflito, né? Sim. Do candidato falar que vai resolver o problema metralhando a petralhada, ou vai levar o adversário para ponta da praia, e que reverbera na sociedade, como a gente já falou isso várias vezes aqui. Sim. Diversos casos. Teve um caso agora, mais um caso de tiroteio em escola, como tiveram outros que a gente já comentou no passado aqui, que é tudo relacionado a essa culta violência como uma resposta única possível para essa gente, para qualquer problema. Ô, Thiago, vamos voltar lá no ponto que o Adrian trouxe da nossa origem primal. Cara, se você tiver numa briga, se você tiver nervoso e alguém te der uma régua, vamos ao exemplo do MBL, se te der uma régua, você vai usar essa régua pra agredir alguém porque você tá nervoso. Se a pessoa troca essa régua por um lápis, talvez você use o lápis. Se a pessoa colocar uma faca na sua mão, e aí, meu amigo, é onde você entende que pra você ter acesso a uma arma, entenda, arma, revólver, bala, munição, você tem que estar com o seu psicológico muito bom. É você pensar, um policial às vezes levar um empurrão, um policial levar uma agressão, ele não saca a arma e dá 10 tiros de aviso no peito do malandro. Por quê? Porque ao contrário da régua, que pode gerar um ferimento mais leve, um lápis que pode gerar até um ferimento mais grave, mais leve, a arma, dependendo de como você usar, é só uma vez, irmão, não tem duas. Então, de novo, ao sair de casa armado, por mais que você pense, ele foi lá pra defender o filho, é direito dele defender o filho tava sendo agredido. Agora, se você vai com a arma, você não tá pensando numa defesa de simplesmente, olha, vou evitar um problema maior. Não, você tá ciente, você assume o risco. Esse sempre foi o meu problema com esse discurso da galera de direito de defesa. Arma não é defesa. Qualquer jogo que você pegar tem arma e tem escudo. Escudo serve para defesa. Arma serve para ataque. Então você não vai usar uma arma para se defender. Você vai usar uma arma para atacar, para gerar medo na pessoa. Por quê? Que você tomar um tiro, que aconteceu da semana dessa gravação, o maluco furou uma blitz, polícia deu só uns 20 tiros de aviso, matou o cara. Tipo assim, não é para isso que serve para defesa, serve para ataque. Então o cara foi ciente nesse ponto. E esse foi o erro brutal dele, que ele podia ter tirado a vida de alguém. Quase aconteceu. Só um último comentário. Você falou a questão dos primatas que resolvem as coisas na violência. Tá bom, o problema é que tem gente que se incorpora esse espírito mesmo. Mas isso é conveniente também, né? Porque o sujeito, quando dá vontade de cagar, ele não abaixa a calça no meio da rua e caga. Ele tem o controle pra saber que não deve fazer isso. Mas ele acha que ele tem o direito e a liberdade de violentar o outro ser humano. Que ele tem esse poder, né? Que ele quer exercer sobre outros. Beleza, senhores. Gostariam de comentar algo mais sobre isso? Dizer mais algum... fazer mais algum... levantar mais algum ponto? Trazer alguma discussão? Acho que não. Não, senhor. Gostaria de deixar para os nossos ouvintes também trazerem opiniões deles. Se eles fizerem isso nas nossas caixinhas do Spotify, nós podemos trazer aqui no próximo programa também, né? Exato. É isso aí. E aí, meu povo? Bora comentar? Bora. Boeira. Senhor Tiago Escudo de Carvalho, por favor, traga-nos a sua primeira matéria. Você me ama, né, cara? Vamos lá. Começar com uma notícia mais sossegada, diria eu. Uma matéria do Tecmundo, que é do dia 30/10, assinada pelo Newton Kleina via Next. Acho que é isso. Que é comprado por 44 bilhões por Elon Musk, X, Twitter. Hoje vale menos da metade. Se a empresa tinha um valor de mercado, tem atualmente metade do valor de mercado que tinha. E acho que é isso, né? Tem os detalhes aqui sobre o preço do negócio.
Eu achei interessante a gente ver a quantidade de medidas super inteligentes que o senhor Kiko dos Foguetes tem tomado na gerência dessa rede social nos últimos tempos, né? Primeiro ele colocou selinho pago, aí abre espaço para discurso de ódio, agora você tem qualquer imbecil que paga um valorzinho lá, tem um alcance grande. Ele tá querendo, acho que, limitar comentários e respostas a quem assina. Eu vi uma notícia hoje também de que ele vai desmonetizar postagens que tiveram aquela... Como é que fala? Aquele comentário da comunidade que fala se a notícia é verdadeira ou falsa. Ah, sei, cara. É checagem de fatos? Checagem de fatos. Você viu essa? Uhum. Tipo assim, eu vi algumas, inclusive, desses propaganda de joguinho. Sei. Já viu? Aí os caras falam, não, esse jogo, não, essa imagem não corresponde ao jogo e pode induzir o comprador ao erro. Uhum. Muito bom. E é isso, gente. Vamos aproveitar um tempo pra falar do seu foguete aqui. Falar mal dele um pouco. Então, tem muitos pontos aí a serem observados. O primeiro, gestão financeira não é o forte do cara, até porque ele tem dinheiro quase infinito, ele pode fazer muita merda, que o nego ainda fala assim, ele vai acabar com dinheiro. Irmão, ele é o homem mais rico do mundo, ele vai acabar com 90% do patrimônio dele, ele vai continuar bilionário. Continua assim. Eu não tanco esse Twitter, não dá. X é o caramba. Twitter. X é aquele que eu vejo lá as putarias. Esse aí é X. Esse daí é Twitter. Voltando ao ponto importante. De fato, a rede está se tornando cada vez mais voltado para o público de direita. Algumas palavras já foram colocadas lá por ele como palavras banidas. Se a pessoa usar, ele vai, derrubar a conta da pessoa. O tweet da pessoa não vai chegar. Várias situações do pessoal mostrando por A mais B que perfis que apoiaram a Palestina, que estavam tentando divulgar a informação de lá, não estavam sendo seguidos. Toda vez que a pessoa tentava seguir, o perfil caía. Então, assim, umas paradas que não ocasionais e não são acidentais. São paradas que são pensadas. Tem alguém dentro da empresa que foi orientado para, faz esse comando, fez isso, a resposta é essa. Escreveu isso, derruba a conta. E eu te falo, o que esse maluco tá ganhando? O que é vantajoso para ele? Porque, de novo, é o rei do capitalismo, os caras que estão aí com dinheiro infinito. Eles querem mais dinheiro. E ele tá fazendo a parada de uma forma que ele só tá afastando investidores e perdendo dinheiro. A que custo? O que ele tá de fato lucrando? Porque ele não tá fazendo isso aleatoriamente. Se ele tá pensando, sei lá, um dia vir como um político, se ele tá pensando aí num público específico, porque eu nem acho que esse público específico que ele defende, que é o público de incel, bando de cabaço maldito, se de fato isso é vantajoso pra ele. Então, até algum tempo atrás eu ouvi alguém comentando, acho que deve ter sido no Midcast, acho que foi o Diego Hipólito comentou, Lhama na Lama, falando que isso é pra provar que aquela máxima de que todo bilionário é inteligente cai por terra. Mas eu me questiono nesse ponto de o seguinte, será que esse cara não tá fazendo tudo isso de propósito? Não tô querendo dizer que ele é inteligente, até porque eu não acho que ele seja isso, eu só acho que ele é um idiota com muito dinheiro. Mas será que ele não está fazendo, como o Dalton acabou de comentar, será que ele não está fazendo tudo isso com um único propósito, entendeu? Porque assim, eu vou ser bem sincero, eu deixei de usar essa porcaria desse Twitter tem algumas boas semanas, acho que umas 3, 4 semanas que eu não entro. Muito raramente eu entro para utilizar o perfil daqui, o nosso perfil do Comentaristas de Portal. Tenho usado muito mais lá o Instagram, mas, cara, eu vejo que tem muita gente que continua lá. Não sei se porque não desapega dos números de seguidores, entendeu? Porque querendo ou não... A gente construiu comunidade lá, né? Então, porque, querendo ou não, a galera que foi pro Céu Azul ainda não tá com a mesma quantidade de visibilidade que tem dentro do Twitter. Então, assim, ao mesmo tempo que a rede, cada dia que passa, se torna mais tóxica, e aí todos nós podemos dizer que a rede está tóxica, porque se você faz algo que seja por puro ódio, você consegue ter um engajamento alto. Mas se você faz uma coisa para reflexão, cara, o seu engajamento é nulo, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que todo mundo tá vendo isso, todo mundo ainda tá lá, sabe? Assim, eu fiz por mim, eu saí por mim, tá ligado? Não saí de lá só porque... Na verdade, eu saí de lá por conta de todo esse ecossistema
de ódio, de... Cara, de novo a gente volta no que a gente tava falando, comentando nos comentários, sabe? Essa cultura do ódio por si só, porque quando você vai ver o que enganja, o menininho do podcast que não foi convidado pro podcast X, porque ele acha que deveria ter sido convidado pro podcast X. Aí quando o tweet dele vai e estoura a bolha, tá ligado? Aí a pessoa fica, ai meu Deus do céu, eu vou perder meus seguidores. E perdeu um monte de seguidor. Mas aí é que tá. Não só esse, como diversos outros casos que aconteceram, sabe? Ódio ao partido X, ódio ao partido Y, ódio à guerra X, ódio à guerra ômega e assim por diante, entendeu? Cara, não dá mais pra ficar no Twitter. Infelizmente, no momento, hoje você tem que fazer uma escolha. Você quer continuar no Twitter ou você quer ter saúde mental, cara? As duas coisas não dá, porque cada dia que passa vai se tornar um chorume cada vez maior. E não é o chorume programa de podcast, não, que tem gente que ainda gosta, sabe? É o chorume do lixo mesmo que faz mal pra pessoa. E a gente tá vendo o endoecimento das pessoas de uma maneira geral. A gente tá vendo galera vivendo num universo paralelo, velho, sabe? Nós três aqui, a gente ainda consegue fazer uma autocrítica de diversos pontos, inclusive de coisas que a gente gosta, entendeu? Desde coisas de anime e assim por diante, tanto que antes da gravação eu tava zoando o Dalton com relação ao One Piece, que eu não vou falar porque pra não sofrer hate dos fãs de One Piece, mas a gente consegue conversar e fazer uma autocrítica das coisas e criar pontos de visões, mesmo que sejam discordantes, e um fazer o outro refletir sobre aquilo que tá sendo falado, sabe? Só que a galera dentro do Twitter não consegue, velho, sabe? Pra galera que é de esquerda, é um murro em ponta de faca, e a galera que é de direita tá ganhando de lavada de todo mundo, velho. Você vê perfil ganhando seguidor a nível, assim, absurdo, cara, dentro daquela rede, entendeu? Ó, Adria, mas eu vejo uma problemática aí nesse ponto que você citou de abandonar a rede porque o ambiente não tá legal. Cara, se com a esquerda, vamos pôr assim, vamos resumir a esquerda e direita, que a gente sabe que o Twitter não é só esse, mas se com a presença da esquerda, com toda a divulgação, mostrando que as pessoas estão mentindo, mostrando que aquela informação não procede, tá do jeito que tá, se todo mundo que é racional abandonar a parada, meu irmão, vai virar ninho de cobra, velho. É ninho de cobra. Porque, de fato, os números para a direita crescem muito mais rápido, porque tem um monte de maluco que só quer acreditar. Qual que tem sido o problema? Que eu não sei se vocês acompanharam essa treta, vou trazer uma treta aqui pro episódio. Um cara que é famosinho aí, de esquerda radical, falou que temos que pegar em armas para uma revolução. A galera fez chacota do maluco, porque é um cara branco, é um cara acadêmico, que até um dia desse morava com a mãe, e hoje o cara tá falando de pegar em arma, fazer uma revolução. E aí a galera pega, tipo assim, eu vou passar um pano leve pro cara. Eu não vi que na tentativa dele de falar que ele literalmente ia pegar uma metralhadora e ia tomar uma sede de governo. Mas ele quis dizer que a revolução armada precisaria acontecer. Só que essa fala dele, a galera recortou e muita gente da própria esquerda foi bater no maluco. Pra quê? Simplesmente pra fazer chacota. Falou, tá aí, ó, maluco criado pela mãe, porque no episódio ele falou até um certo ponto que ele tava vivendo de vídeo do YouTube, né? O discurso comunista não vende. Só que, de novo, é a esquerda batendo na esquerda e a direita batendo na esquerda. Exatamente. Então, não vai render. Não vai render. O Twitter é isso. O Twitter é esse inferno. É você falar assim, poxa, meu pai me comprou um chocolate. Aí vê o maluco, ó lá, ó, a guerra Israel-Palestina e o cara comendo chocolate. Eu vi a porra do tweet do cara fazendo um churrasco com a família e alguém foi lá, olha aí, ó, Israel-Palestina e o cara tá fazendo churrasco com a família. Irmão, caralho, que vida triste da porra é essa que você se dá o trabalho de ir lá zoar o cara, reclamar, criticar, simplesmente que o cara postou que tá fazendo um churrasco. E aí alguém falou assim, aí vem a galera que milita em cima da militância. Tipo assim, agora um homem negro não pode fazer um churrasco com a sua família, um preto não pode fazer. Eu falei, irmão, olha o nível que a galera chega. Velho, eu vejo aquilo, eu falo assim, não vou nem curtir, não vou interagir, só passei. Porque se você fala qualquer coisa, vem um maluco que fala assim, eu nem tenho pai, o outro fala, eu nunca comi chocolate, o outro fala, e a guerra da Ucrânia, que é quem financia esse chocolate? Cara, a galera quer um nível de discussão que saiu do Twitter, não existe. Exatamente. Ele não existe. Sim. É você chegar em qualquer lugar, um ambiente público, você falar, tal coisa do Twitter, aí a pessoa vai te olhar assim, não sei, nunca nem ouvi falar. Foda-se. Cara,
cara, mas já tinha antes. Mas já tinha mais ou menos isso antes. Você falou de eleição. Você parar pra pensar lá que em 89 usaram acho que o sequestro do Abílio Diniz, acho que foi, com um palanque eleitoral, pegar o sequestrador, meteram ele numa camisa do PT pra tentar queimar, assim, dar aquela esquentada na eleição de 89. Eu não vi isso, não. Lembrar, não? Não. Os caras teve o sequestro do empresário Diniz, pegaram os sequestradores. Na hora que eles foram aparecer na TV, meteram ele numa camisa do PT lá, do Lula, na eleição, acho. Mas não é, cara. É que nem eu tava vendo no Instagram um cara comentando, e pelo menos isso fez muito sentido na minha cabeça. Que um empresário, ele dá emprego. Na verdade, não dá empregos. Ele precisa do trabalhador, tanto quanto o trabalhador precisa do emprego, entendeu? Não precisa do empresário. Não, ele precisa mais. É óbvio que ele precisa mais, porque ele precisa do lucro. Ele quer viver às custas do lombo do desgraçado que vai dar dinheiro pra ele. Isso é um fato. Mas a questão é que, assim, eu entendo porque a gente veio criado em uma lógica de que o emprego é necessário pra você pagar as suas contas. E todo mundo tem conta. Porque qual é o sistema que a gente vive, entendeu? Todo mundo fala, porque o socialismo não deu certo, porque o comunismo não deu certo. É óbvio. O discurso do capitalismo é simples. E vende fácil, é fácil comprar, entendeu? E da mesma maneira que eu entendo que o discurso capitalista nunca vai funcionar em seu pleno sistema, sabe? Defina funcionar, né? Não, cara, assim, vamos lá. Você tem seu milhão? As possibilidades de todo mundo ter a possibilidade de ficar milionário? Não tem. Por mais que você diga que tem, na prática não tem. O capitalismo, ele pode dar certo para algumas pessoas ele funciona perfeitamente. Exatamente. Mas você dizer que no capitalismo todo mundo pode ter o capital. Não. Exato. É mentira. Você tem várias pessoas que vão ter milhões de empecilhos para que ela não tenha aquele dinheiro. Aí vai ser um filho da puta do cu do mundo que vai falar, mas eu consegui. Foda-se, irmão. Olha pro lado. Mas é exatamente isso que é o funcionar direito do capitalismo. Porque o capitalismo não existe para garantir que cada um tenha o seu milhão. Exato. O capitalismo é o sistema da propriedade privada dos meios de produção. Você tem o meio de produção na mão de meia dúzia de bilionários, lucrando horrores. E dá certo nisso. Você tem essa elite, a burguesia que domina o meio de produção e você tá aqui se virando para vender sua força de trabalho para tentar sobreviver. Pode sobreviver com mais conforto, com um salário melhor. Você pode ganhar mais dinheiro? Pode. Você pode até, por algum motivo, alguma conjunção de fatores, entrar para esse seleto clube dos bilionários? Pode. Você pode ingressar para a classe da burguesia internacional, imperialista? Pode. Provavelmente você vai, não. Isso quer dizer que o capitalismo deu errado? Não, porque é assim que ele funciona. Isso é o certo dele. Ele não quer todo mundo bilionário. Exatamente. Ele depende da desigualdade para continuar funcionando do jeito que ele é. Se mudar isso, se todo mundo for passar a ser bilionário, ele não é ser mais o capitalismo, do modo como é. Essa é outra coisa. Agora, o porquê que eu disse que eu acho que não é possível o funcionamento do socialismo / comunismo por conta do fator humano. Aonde o humano, ele é extremamente egoísta, pensa só no próprio cu, e ele quer que se foda o outro. Como quebrar essa visão egoísta do ser humano, entendeu? Cara, isso que você falou, isso é um senso comum que o capitalismo implantou, incutiu na sua mentezinha juvenil. Ou é isso? Assim, de onde que vem essa ideia? Cara, é só você olhar pro lado, velho. Não, isso... Olhar pro lado é exatamente isso. É o que o capitalismo incutiu na nossa mente. Essa coisa, o ser humano, ele é egoísta. O ser humano não vai aceitar viver em condições iguais. Que ser humano que não vai aceitar? Eu tô de boa em ver isso. Você tá? Tiago, você é o professor de história que sabe que a propriedade privada foi inventada pelo ser humano. Você. Para de palhaçada. Você dois. Para de palhaçada. Nós invadimos terra desde que a humanidade é a humanidade. Eu quero aquilo que ele tem. Eu não quero dividir com ele. Eu quero aquilo que ele tem. Se o que ele tem é bom, eu quero o que ele tem. Eu não quero dividir. Não, peraí. Eu não quero conviver. Eu não quero partilhar. Você, cristão safado, que tá partindo da Bíblia que nós vivemos para partilhar, isso é mentira. Hipócrita. Isso é mentira. Isso aí é o cristianismo na vida das pessoas. Porque na prática o ser humano mata, destrói, se possível salga até a terra do vizinho para ele ter o que o vizinho não vai ter. É esse o nível. Nada. Não, pensa aí. Eu conseguiria olhar para outro ser humano? Cara,
Eu concordo. Imagina, mas nessa sociedade perfeita, com igualdade de condições, cada qual segundo a sua capacidade, de acordo com a sua necessidade. Você ficaria feliz com esse modo de vida? Sim, mas eu concordo, eu não tô discordando de você. Eu concordo, mas nós somos um enquanto. Aí a questão, você pega a ideia do errado e extrapola. Mas a história não mostra isso exatamente. Tá, então vamos lá. Então o que a história mostra? Você tem na história a elite, o detentor do meio de produção, o imperialismo, que usa todas as suas forças para minar a possibilidade de uma alternativa. E não é? Pera, eu não entendi, cara. Não consegui pegar a sua linha de raciocínio. Tá, você tem... Não no seu cu. Calvo. Ai, seu grosso! Você tem o imperialismo, os capitalistas, os bilionários, que usam todos os seus recursos para, em qualquer experiência diferente, minar. Justo. Cuba tá com... Não é boicote? É... Sanção. China. O quão se pressionou a União Soviética nos 100 anos que ela existiu. Vamos lá, Thiago. Vou quebrar teu argumento com poucas palavras. Porra nenhuma. O capitalismo surgiu da necessidade. Não surgiu o socialismo da necessidade de partilhar. Nós vivemos no capitalismo porque o capitalismo veio primeiro. Podia muito bem ter sido o socialismo que veio primeiro, porque a gente estava lá no feudalismo. Lá no feudalismo mal tinha dinheiro. Eram poucos que realmente usavam dinheiro. Mas a gente passou pelo mercantilismo para chegar no capitalismo. Ali a humanidade podia ter falado, olha, vamos viver uma sociedade igualitária, onde todo mundo é atendido na sua necessidade. Irmão, nunca foi assim, velho. E não vai ser, porque o ser humano quer para ele o que ele pode ter para ele. Ele não quer para todos o que todos devem ter e precisam ter. Então, de fato, não é o capitalismo que pôs na minha cabeça que o ser humano é egoísta. É a história da humanidade no planeta, provando por A mais B que o ser humano sempre quer mais do que ele precisa ter. E por isso que o capitalismo, aparentemente, é o sistema que dá certo. Porque a gente quer ter sempre mais. Você tem um celular e você já tá pensando no próximo. Você tem um carro e quando você passa na rua, você quer um modelo melhor. Você não quer que todas as pessoas tenham um carro. Porque aí você pensa, poxa, não é divertido. Vamos pôr todo mundo no ônibus, vamos pôr todo mundo no transporte público. Mas se você tiver a chance de ter um carro melhor, você quer um carro melhor. Porque é isso que a gente vive, cara. Sabe o que eu penso, Thiago, quando... Eu entendo, cara, o pior é que eu entendo o seu ponto de vista. Eu entendo 100%. E eu gostaria muito de viver nesse sistema, tá ligado? Mas o único meio que eu vejo da gente viver isso é se a gente se juntar, quem quer reviver esse tipo de experiência, e se juntar em algum lugar, tá ligado? Revolução. Mas aí que tá, cara. As pessoas não conseguem se ver como iguais pra ter uma revolução. E quando o cara fala em pegar arma pra fazer a revolução, ele vira chacota, cara. Ele vira chacota do próprio cara de esquerda. Cara, mas isso não tem nada a ver com igualdade, no fim das contas. Sim, Thiago. Socialismo, comunismo, anarquismo não é sobre igualdade. Igualdade seria o socialismo utópico. A ideia de que todos são iguais. Não quer dizer ser igual estritamente. É igual perante a lei. É ter acesso à oportunidade. O que a gente tem? O que define? O que a gente vive? Por que a gente vive sob o capitalismo? Que a gente tem meia dúzia de gente que detém os meios de produção. É o Elon Musk, é o Steve Bezos, é os monte de latifundiário do Brasil, é os caras que monopoliza toda a cadeia de produção de alimentos, de cosméticos, de produto manufaturado do mundo. É essa meia dúzia de gente que monopoliza isso. Isso é o capitalismo. Que se baseia nesse modo de produção. Mas que ele tende ele se esgota. A gente já falou isso outras vezes. Sim. Como é que ele se esgota? Não tem mais como crescer o lucro. É a contradição do capitalismo. Ele busca sempre o lucro, mas o lucro não é infinito. Sim. O que ele tem que fazer? Destruir. O que a gente consegue? É guerra. Como é que a gente consegue quebrar isso? Aí vai ser o comunista que vai falar. Você tem que ter consciência de classe. Você não é um brasileiro, você não é um inglês, você não é um congolês, você não é um angolano. Você é um trabalhador. Você deveria... como o Marx define, a classe revolucionária. Que aí você vai lutar como classe revolucionária por uma revolução socialista. Sim. Como a burguesia fez a revolução burguesa. E implantou, difundiu a sociedade burguesa capitalista. Vamos dizer que hoje a gente conseguiu destruir todos esses bilionários. E aí? Aí depende. Depende como é que você fez. Você só botou no paredão e substituiu eles por uma burocracia? Não vai dar certo. Você socializa os meios de produção. A fábrica pertence a quem? Ao trabalhador. Thiago, vamos pegar o dinheiro do mundo, vamos dividir na mão de todo mundo. Em quantos dias você acha? É meu dinheiro, corno! Mas a gente precisa do dinheiro pra comprar coisa, a gente usa coisa, a gente tem coisa, não tem como eliminar isso da equação. Não, mas não é o dinheiro que faz a divisão, é a propriedade do meio de produção. Não é esses os pontos que eu
que eu tô querendo levantar. Só rápido, é um argumento rápido. Pega o dinheiro e divide na mão de todo mundo. 10 minutos que tá todo mundo aqui, ó, igual de posse. Todos temos as mesmas coisas, consequentemente teremos as mesmas oportunidades. Não vai. Quanto tempo você acha que vai levar? Tá todo mundo ali com a mesma condição de ter a mesma coisa. Quanto tempo você acha que vai levar pra alguém ser roubado, pra alguém tomar, pra alguém querer ter mais? Por quê? Porque mesmo o cara que não teve nada, naquele momento que ele acha que tá todo mundo igual, ele vai querer continuar sendo melhor. Cara, não é igualdade, assim, de dar a mesma quantidade de dinheiro pra todo mundo. É você pegar a cada um segundo a sua necessidade e a sua capacidade. Não é porque a gente dá a mesma quantidade de dinheiro pra pessoas que têm capacidades, interesses, objetivos, dons, habilidades diferentes. A gente é professor, a gente conseguiria fazer o trabalho que o Adrian faz? Ou que o Roger faz, professor de história? Me dá meia hora e o YouTube eu faço. Do Adrian? Porra nenhuma. Se merecia entrar mais outro aí. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, não era nesse ponto que eu tava querendo dizer. Digamos que hoje fizemos a revolução, destruímos todos esses que detêm o poder. Está na mão dos trabalhadores, ok? Mas a mentalidade do trabalhador ainda não é essa de querer o mais? Por que é? Por que seria? Você supõe que a mentalidade é de querer mais. Quanto da população, no fim das contas, está de fato vivendo nessa ideia de querer mais? Quantas pessoas não estão satisfeitas com ter o suficiente para viver? Toda. Você tem 0,5% que é comunista, todo o resto quer mais. Se você chegar hoje na sua sala de aula, Thiago, e falar assim, quem aqui quer ter mais do que tem? Presta atenção na pergunta. Quem aqui quer ter mais do que tem? Todos vão dizer, eu. Agora eu pergunto, quantos aqui querem que todos os colegas tenham mais do que tem? Vai ter aluno que vai parar e vai pensar, pera, mas como assim? Só que aí você vai ter que explicar, falar, olha, pra todo mundo ter mais do que tem, quem tem muito vai ter que ter menos, porque você tem mais do que o seu colega. Não. Aí você pega o vídeo do Felipe Castanhari, explica que o ter muito é a diferença entre você ter uma pilhinha com uma moeda e o cara que tem um Empire State de moeda empilhada. Não, amigão, mas vai entrar na mesma argumentação. A pessoa vai entender que, mesmo que eu divido do bilionário, vai ter o cara que é milionário, vai ter o cara que é um pouco abaixo do milionário e ele tem muito a mais do que no que não tem nada. E aí você fala, você acha que esse cara que tem uma vidinha mais ou menos, ele vai querer estar igual àquele outro que não tem nada? Aí ele fala, não, mas você quer ter um pouco menos para que ele possa ter mais? Não, ele não vai abrir mão do dele, não vai. A gente não faz isso, Thiago. A gente tá aqui há 15 minutos discutindo e a gente não faz isso. Seria muito fácil eu pegar agora parte das minhas coisas e falar assim, eu vou mudar a vida de uma pessoa. A gente não faz porque você fica com medo de se você tirar um pouquinho do seu para tirar pro outro e te fazer falta, por mais que não faça. Vamos ser realistas? Todos nós que trabalhamos temos condições de ir no mercado e tirar 2, 3 cesta básica todo mês e dar para alguém. A gente não faz isso. E a gente não faz isso porque a gente é ruim. A gente não faz isso porque você pensa, poxa, mas esse dinheiro pode me fazer falta em algum momento. Mas condição de fazer isso a gente tem. Se todo mundo tem condição de tirar 50 reais ali e comprar um alimento e dar pra alguém, a gente não vai fazer isso. Tá. Porque a gente entende que isso não vai resolver o problema. Mas, porra, não resolveria o problema daquela pessoa naquele momento? Resolveria. Quando que a gente vai fazer isso? O que resolveria o problema? Em definitivo. Amigo, tem gente passando fome naquele momento. Naquele momento eu não resolveria o problema dela? Talvez, né? Fica com seu Deus socialismo agora. Fica aí, comunista safado. Tá, mas o que resolveria o problema em definitivo? Quando a gente dá um exemplo, qual é o único lugar do mundo? Existem milhões de crianças hoje que vão dormir com fome. Concordo. Nenhuma delas é cubana, por exemplo. E todas as vezes que sua mãe falou pra você comer tudo, senão a criancinha ia passar fome. Não faz o menor sentido. Eu ia comer e ia continuar com fome. Não, realmente não faz sentido. Mas, não, cara, eu juro, cara, eu entendo os seus argumentos. Mas, assim, eu tento refletir como quebrar esse padrão, sabe? Porque a gente vive num padrão. Consciência de classe, mano. Ok, mas como que a gente cria consciência de classe? É que tá vivendo a classe. E como que a gente vive a classe? E tendo consciência, recebendo informação. Eu zoei o sujeito o youtuber que ele citou agora há pouco, não vou falar o nome dele. Mas ele ainda faz, assim, eu tenho críticas ao cara, mas ele ainda faz um trabalho de conscientização. Como tem muita gente que faz o trabalho de conscientização. A gente tá falando do Twitter, tá? Até a esquerdinha do Twitter faz patati patatá. Tem gente que tava lutando contra a ditadura e que tá até hoje fazendo trabalho de base. Sim. E no sindicato, lutando em vários partidos de esquerda pra tentar uma coisa que não seja esses vendilhões que estão negociando a torta direito com o Centrão.
que vai pra sindicato, tenta fazer um sindicato mais combativo, que vai realmente lutar, que não vai ser um sindicato guerreiro, não vai fazer acordinho com o patrão, ou vai arregar, ou vai desmobilizar a categoria. Tem gente que tá lutando com isso. E é aí que nasce a consciência de classe. Eu concordo. Você tem que dar ao trabalhador a consciência de classe passa por si. A gente fala assim de revolução, como se fosse uma coisa que não aconteceu nunca. Aconteceu dezenas de vezes. Teve processos revolucionários no Chile, processo revolucionário na Tunísia, no Egito, deixa eu ver, não vou lembrar agora de vários países. Ser um processo revolucionário não quer dizer que é um processo revolucionário comunista. Aí isso, por que não é também? Porque às vezes não tem a consciência de classe porque não tem uma classe dirigente preparada para estar lá. Literalmente uma classe dirigente. Quem dedicou a vida a pensar e tomar essa frente. Ou que estava lá e capitulou, como teve na Alemanha no pré-segunda guerra. Teve uma perspectiva de uma revolução comunista lá antes do nazismo, que foi boicotada. Foi boicotada, inclusive, pelo próprio aparelho stalinista. E, assim, o que teria sido a Europa se o país capitalista mais avançado daquele momento, que era a Alemanha, se tivesse passado por uma revolução comunista? Uhum. Como é que teria sido a história do Ocidente nesse período? Ou se o aparelho stalinista não tivesse dominado a União Soviética, ainda tivesse a União Soviética como aquele monte de países com o comunismo. A conversa agora ia ser diferente. Sim, eu entendo. Eu juro que eu entendo. E eu gostaria muito de ver isso acontecer, sabe? Gostaria mesmo. Pra ser bem sincero, estaria disposto também, mas é que nem o Dalton comentou ali no começo e tipo, fez chacota com a pessoa, quando a pessoa acaba sendo um pouco mais enérgica, entendeu? É a mesma coisa, se hoje surgisse uma pessoa que resolvesse combater a direita com ferro e fogo. Essa pessoa seria taxada de maluco por ambos os lados. Janones. Não, cara. Combate esquerda porra nenhuma, gente. Foi taxado de maluco por muita gente. Isso é chato. Não, cara, eu diria um pouco mais enérgica ainda, entendeu? Ok. Se surgisse uma pessoa realmente com uma certa aspiração criminosa, vamos dizer assim, entendeu? PCO. Ai, cara. Quase lá, né? Cara, Quase lá, passou perto, né? PCO só serve pra bater no MBL. Não, velho, eu digo... Tem grupos no Brasil, eu acho que são maoístas, que se organizam pra lutar armada. Passa disso, se organizar. Então, eu digo de pessoas um pouco mais complicadas ainda. Vamos dizer assim, se surgisse o justiceiro da esquerda. Vocês entenderam agora o que eu quis dizer, entendeu? Sim. Se surgisse esse cara hoje, ele iria apanhar dos dois lados, saca? Mas talvez seria o cara que levantaria o grupo da consciência de classe, ou sei lá. O problema que eu vejo muito, de uma maneira geral, nós não temos, ou se nós temos, ela é muito lenta. A quebra entre esses pensamentos, tá ligado? Entre esse pensamento capitalista, da gente querer mais e mais e mais e mais, e ver aquele 1% como deuses maravilhosos, incríveis a serem seguidos, e é um discurso simples, como a gente já comentou aqui, saca? E essa ideia de refletir e pensar e se ver como um grupo, se ver como trabalhador, se juntar com o seu próximo, entendeu? Cara, a gente não consegue ir, quer dizer, são poucos os que vão pra porra da reunião de condomínio, velho. Eu morei em condomínio minha vida inteira, mano. Se eu fui 1, 2 vezes na reunião de condomínio, foi pouco. Mas reclamou todas as vezes que alguém tomou uma decisão que não te agradava. Com certeza, isso com certeza. A minha consciência política, ela é extremamente curta, cara. Ela vem nos últimos 5, 6 anos, sabe? A minha mudança de pensamento político vem nos últimos 5, 6 anos, que eu entendi que tem alguma coisa de errado e é necessário uma mudança. E eu resolvi buscar entender algumas coisas e ver algumas coisas, mas ao mesmo tempo ainda tenho toda uma herança se eu tenho hoje 35 anos, eu tenho toda uma herança de 30 anos que pega na minha cabeça, sabe? Sim, você tem que ter a convicção também do que você tá fazendo. Tereza sempre me sacaneia, que eu sou muito preguiçoso, mas sempre tem alguma atividade política aqui que eu me comprometo aí. Eu vou à reunião, eu vou pra BH pra participar do conselho do Sindiut, eu fui em BH pra participar do congresso estadual da CUT, e eu vou com muita má vontade, eu não queria sair de casa. Tereza me sacaneia, porque eu falo, qual que você vai, Thiago? Convicção. Irmão, olha isso aí. O Thiago é o cara da frente. Sim. De batalha. Por mais que a gente pense, o Thiago acabou de assumir que ele é um puta preguiçoso, mas ele vai. Irmão, se depender de mim, o Brasil não vai sair de onde tá, porque eu não vou. Você não vai me ver numa greve, você não vai me ver... greve do caralho. Você não vai me ver no meio da galera fazendo protesto, você não vai. Agora, olha a diferença, que não tô dizendo que é a diferença do Thiago, mas a diferença do pensamento. Eu sou o cara que vai ensinar por A mais B de
todas as maneiras possíveis o que é o certo e o que é o errado. Eu uso minhas redes sociais, eu uso podcast. Sala de aula, obviamente, não é militância, mas eu tento mostrar os pontos para o aluno criar ali o pensamento dele de se ele deve ou não fazer aquilo. Se isso instigar no moleque que ele deve ir lá e fazer um protesto, não foi eu que militei na cabeça dele, mas eu tento passar pro cara o que é o sentimento de ser cidadão. Eu falei, irmão, se você não tá satisfeito, você vai ter que fazer alguma coisa. Mas eu não vou falar pro moleque, eu não vou fazer não. Eu tô aqui, eu tô aqui te provando que você tem que fazer. Se não fizer, não vai mudar, mas eu não vou lá. Se você fizer por mim, ótimo. Se não fizer, tamo fodido junto. Eu vou usar um argumento aqui de... não, na verdade, nem um argumento. É um ponto que eu vi e eu queria trazer pra discussão. Recentemente saiu uma reportagem falando que os alunos da USP, eles seriam reprovados nas matérias se eles se mantivessem na greve estudantil. Cara, isso não é esse pensamento de tentar ganhar da pessoa pela força? Exatamente. É o que o patrão faz quando ameaça demitir o líder do sindicato, o cara que puxa greve. Então. É o que o iFood fez quando minou o Galo. Concordo. E isso não deveria estar dentro de uma USP da vida. Você concorda? Esse tipo de pensamento não deveria estar dentro da USP. Não deveria estar dentro de uma reitoria. Não deveria estar dentro... Cara, a reitoria deveria ser a primeira aberta a conversar. Quem é que escolhe a reitoria da USP? Não sei, cara. Sinceramente, eu não sei. Governador. Porra do Tarcísio. Então. Antes o Tarcísio era o Dória. Exato. Então, esses são pontos que a gente muitas vezes não discute, saca? Que a gente não conversa, que a gente não expõe. A gente conversa do pensamento base que a gente tem e não discute esses casos práticos do dia a dia. Eu acho um absurdo. Pra mim, é um absurdo. É um absurdo eles quererem reprovar aluno por conta de greve, visto que greve é algo que está dentro da nossa Constituição, sabe? Cara, como que hoje, 2023, a gente permite isso, sabe? A gente tem um congresso onde a galera, se tiver uma greve, eles vão fuder o porra do trabalhador, assim como aconteceu no estado de São Paulo com as linhas de metrô. Eles pararam as linhas de metrô para mostrar a quantidade de problema e a galera só falou da quantidade das linhas paradas. O que a imprensa mostra? Exato, exatamente. O que a imprensa vai mostrar? O líder sindical falando das demandas? Os problemas da privatização? Não vai. Sim. Quer mais um ponto? Cara, a imprensa não falam as coisas com as palavras que devem ser feitas. Ponto. Na semana passada, a Thaís Bilenque foi mandada embora da revista Piauí. Ela foi mandada embora, ela foi desligada. Simples assim. Ah, tudo bem, a revista é particular, tem direito. Ok. O José de Toledo pediu demissão em solidariedade a Thaís Bilenque. Cara, nós temos... E aí eu vou falar, o Cast News fez uma matéria falando, Thaís Bilenque e José de Toledo saem da Piauí. Não, sabe? Não, eles não saíram da Piauí. Thaís Bilenque foi mandada embora e José de Toledo saiu em solidariedade. Esse era pra ser o título da matéria, mas isso vende? Isso não vende, sabe? Isso não vende. Sim, chapa branca. Culpa do capitalismo que o Thiago defende lá. Dalton chapa branca. Mas enfim, meu povo, gostariam de discutir mais, trazer mais algum ponto, conversar mais sobre algo? Vou emendar na nossa discussão a minha notícia só pra poder continuar discutindo. Não, eu queria falar aqui só porque eu ia trazer uma porra da matéria leve e rápida, vocês agarraram 1 hora nessa porra. Não, você tá errado, Thiago. Vou aproveitar, vou emendar então só pra agora gente... você emenda porque você tem 3 minutos pra fazer isso. Exatamente. A Sherazade reclamou que não tinha dinheiro pra comprar uma casa. Só que aí o Metrópolis publicou que essa mulher tava ganhando 200 mil por mês de salário. Irmão, você tem pessoas que têm um salário gigantesco. E aí você vem me falar que a gente não vai querer mais. Vai chegar um momento que a sociedade evoluída vai falar assim, eu tenho o que é suficiente pra viver. Você tem noção que a mulher que ganhava 200 mil não tinha dinheiro pra comprar uma casa? Na cabeça dela esse dinheiro era pouco. Ah, mas é porque tinha um marido que tava separando, que levou metade. Porque a metade era 100 mil. E ela continuou argumentando que não tinha dinheiro pra comprar uma casa. E aí você vai ter que convencer pro trabalhadorzinho que ganha lá 3, 4 mil, que é um salário digno, não é bom. É um salário digno, mas não é bom. Entendam, não é bom. Que ele vai ter que ter consciência de classe. Irmão, a classe dele é a classe menos favorecida, é a classe que tá se lascando. Mas tem uma classe favorecida lá que tá dizendo que não dá. E ele vai ver a classe de lá vendo que não dá e vai falar, pô, realmente não dá, né? Porque se
o meu não dá, o dele não deve dar também. E aí você vai falar assim, em algum momento a gente vai deixar de ser egoísta, não vai querer mais. A gente vai querer mais. Porque enquanto o filho da puta daquele apresentador lá da Record, que ninguém precisa dizer o nome dele, tava falando que não ia pagar R$400 pro cara limpar aquele lago que ele chama de piscina. Caralho. Nossa, pode crer. O maluco tem uma porta de 15 metros. Eu quero uma porta de 15 metros. Você já imaginou abrir uma porta de 15 metros? Porra, eu nem preciso da casa, eu quero só a porta. Mas entra naquela, o meu salário não paga essa porta. Então, a gente tem no Brasil classes diferentes. E essa mulher nem é milionária. Mas na cabeça dela, pelo convívio das pessoas que estavam perto dela, esse valor não dá pra comprar uma casa. Ela precisava entrar na fazenda pra ganhar o dinheiro pra comprar uma casa. Uma casa, Thiago, é uma casa. Com 200 mil, eu comprava uma casa por mês. Cara, 200 mil é uma grana absurda. É uma grana absurda. É uma grana... Cara... Nossa, velho. Eu vivia com 4 mil e usava 196 mil pra comprar a casa. 200 mil, cara, é uma grana tão absurda que eu sequer vou conseguir ver isso nem na minha próxima encarnação. Então, cara, essa questão da Sherazade, eu fiquei meio abismado, assim, porque, mano, a fala dela é absurda por si só. Porque se qualquer pessoa que ganha 3 salários mínimos mal consegue viver e se alimentar, entendeu? Ou viver confortavelmente, e nós temos o nosso amigo que vive com muito menos do que 3 salários mínimos, entendeu? E a mulher vem me falar que com quase 200 salários mínimos ela não consegue comprar uma casa, aí é que tá. Que casa que ela quer, entendeu? Porque se ela quer a casa de 1,5 milhão, 2,5 milhões, realmente não dá pra comprar com 200 mil, entendeu? Pô, claro que dá, pô. O Flavinho Desmaio lá não comprou uma mansão de 5 milhões com salário de 15, 20 mil? Mais um dinheirinho de advocacia e chocolate? Pois é. Mas é isso, sabe? É esse tipo de pensamento. E aí, cara, a mulher me falar um negócio desse, ela não tem a mínima noção do que é a vida dela pra falar um negócio desse. Porque ela fala um negócio desse como se fosse segunda-feira, sabe? Ela sequer pensa em como isso vai chegar ao ouvido das pessoas, entendeu? Aí entra aquele discurso de, você não tem que pensar em como as pessoas vão te ver, sabe? Não sei se vocês concordam comigo ou não nesse ponto. Eu acho que é tudo culpa do Thiago hoje. Acho que a gente tinha que ressuscitar o Robespierre e o Tchê. Okay. A gente bota o paredão e na guilhotina ao mesmo tempo. Não ia resolver, não ia. Vai ser divertido de ver. O Robespierre provou pra gente o ponto que o Thiago lutou. O ser humano é egoísta, o poder subiu a cabeça. E quando ele achou que ele era demais, foi ele que caiu, tá vendo? Já era, Thiago. Cara, ele caiu, mas ele conseguiu o que ele queria. Mesmo sem querer, sem saber o que ele queria. O Thiago tá usando uma droga muito forte, velho. Cara, ele saiu de um estado absolutista pra sociedade burguesa. Conseguiu, hein? E a consequência pra salvar a França voltou a ser um estado absolutista. Viva Napoleão. E aí? Onde tá seu Deus agora? Absolutista, mais ou menos. Ok. Meu povo, vamos parar de brigar aqui e seguir para o final do nosso programa. Não. Primeiramente, eu gostaria de falar do meio de comunicação. Cadê essa matéria? Não vai ter. 1h10 de gravação, querido. Não vai ter, não. Eu peguei 7 matérias à toa mesmo? Pegou. Pois é. Na sua primeira matéria, a gente discutiu capitalismo versus... Egoísta, trouxe 7. Ah lá, tá vendo? Eu devia ter pegado a do One Piece. Ia falar sobre capitalismo do mesmo jeito. É porque pô, da gênio. Gostaria de falar do nosso meio de comunicação extremamente arcaico chamado e-mail, que você encaminha para comentaristas.pod@gmail.com e vocês podem encaminhar falando a sua opinião, enviando qualquer ponto que você tenha com relação ao nosso programa. Caso vocês queiram também, temos o nosso Instagram, que é @comentapod, e temos também o nosso Twitter como @comentapod. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, aonde elas te encontram, Sr. Thiago? Terceirização. O cara não assina a carreira da gente. Terceiriza o serviço ainda. Tá vendo? É isso, cara. A gente quer explorar os amiguinhos. E aí eu tô fazendo a minha parte nessa situação. Gay safado. Tá, vocês podem me encontrar no Twitter, no Instagram, no TikTok, no Sky, no Threads, no Cu, na Twitch, como @historiano, TH de Thiago, historiano de história. Segue a gente lá, mandem mensagens pra nós, sigam a gente no Spotify, Flávio, qualquer coisa assim. Esquecendo alguma coisa? Não sei. Eu não lembro. Só sei que foi assim. É isso aí. Seguindo aqui, meus queridos, temos também o nosso querido Roger Manrique, que está tanto no Twitter como Roger Manrique, ou no TikTok como Roger.Manrique, sempre fazendo grandes vídeos falando sobre a Coreia do Sul. Temos também a nossa querida Nathani Félix no Twitter como Nani Félix, e também a nossa querida Sandra Maia no Twitter como Sandra Maia com YH no final. E o Sr. Dalton Cabeça, onde as pessoas te encontram? Então, queridos ouvintes, se você é um daqueles que não acredita
acredita que o capitalismo venceu, mas também não acredita que o socialismo vai vencer, me procura lá no Twitter e Instagram, @DaltonCabeça, lembrando que é KBSA. E se você quer um podcast falando de história, falando de cultura pop, de umas paradas assim mais diferentes, procura o podcast De Cabeça na História, presente aí nos melhores agregadores ou não, fica a seu critério. É isso aí. Espero que tenhamos os próximos programas com convidados. Depois desse programa gravado aqui, a gente fica por aqui. Aquele grandíssimo abraço. Até o próximo programa e tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vida longa e próspera. Tem matéria do ouvinte, não? Não, tem comentando os comentários. Que menino saliente. Pra quem está só ouvindo o áudio, e provavelmente isso estará nos extras, Ui. menino Dalton tirou essa camiseta e ficou mostrando as suas bisnaguinhas no braço. Ui. E o Thiago tá fazendo beicinho. Você que tá no extra, que você já ouviu todo o episódio, o Thiago tá fazendo beicinho, porque ele também tá sem camisa, parecendo um ursão. Esses pelos louros aqui no meu peito, né? Ok. É isso aí, bora gravar. Voltou? Tá tudo bem aí, Dalton? Machucou muito? Caralho. Ele tá sem áudio, mas tudo bem. Sem fone. Dá. Minha internet caiu aqui, ela se jogou. Aproveitei pra pegar um carregador que tava, sei lá, descarregando, mas voltou agora. Machucou muito? Sim? Só arranhou de leve só o joelho. Então tá bom, menos mal. Quem que tá ouvindo coisa aí? O Thiago Tá assistindo certo. Rios, que eu mandei pra ele agora há pouco. Tá ok. E olha a frase que vazou. Olha a frase que vazou, Thiago. Tá ok. Eu te mando, seu filho da puta. Bebezinho fofo. Mentira. Mentiroso e caluniador. O Adrian não precisava dessa DR. Tu me manda rios o dia inteiro, esse vagabundo não trabalha. Manda putaria também. Aí eu mandei de volta e ele vaza isso no programa. Gerou Ok. extra. Olha aí, Tereza, tá ouvindo, né? Tá gravado, hein? Olha só. Se eu fosse você, eu dava uma checada nesse celular aí, hein? Os que eu mando pra ele e pra você, eu mando pra ela também. Não, Ok. não, mas aqui é a prova. O que eu mando pro menino? Bebezinhos fofos, fazendo coisas Entendi. fofas. Eu posso continuar a gravar achar a assim? porra do cângulo. Assim, só por curiosidade, eu posso continuar? Só vai. Eu vi qual que é o assunto aí, mas eu não quero que você continue, não. Entendi. Vai lá. Mas a gente vai mesmo assim.